Olá, meu nome é Dimitri e eu primeiramente quero agradecer à equipe da Academia da Avicultura pelo convite a participar dessa edição do Short Talks. O tema que eu escolhi para compartilhar com vocês é meta-inflamação na avicultura. O que é importante saber sobre esse tema? Esse tema é relevante no processo produtivo avícola? É isso que eu gostaria de discutir com vocês nos próximos 15 minutos. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu sou médico veterinário e tenho mestrado em nutrição animal, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, eu exerço o cargo de gerente de serviços para a América Latina na Phytobiotics. Meta-inflamação na avicultura. Nesses poucos minutos que a gente vai ter para responder estas 3 perguntas. O que realmente é meta-inflamação? Qual a relevância desse processo? Quais os impactos e prejuízos que ele causa na saúde e no desempenho dos animais? E quais os benefícios que existem no controle deste problema? Bom, meta-inflamação é um tema muito importante e tem impactado de forma significativa a grande maioria dos sistemas de produção. A partir do momento que a gente fala que tem impactado os sistemas de produção, a gente está falando em um processo que está impactando a produção animal de uma forma geral, não necessariamente só na avicultura. A gente está falando de sinocultura, bovinocultura, e todos os animais que, de alguma maneira, eu produzi-los de forma intensa. De uma forma geral, quando a gente discute inflamação, a gente acaba entrando numa parte da inflamação mais específica, que é a inflamação intestinal. E principalmente, quando a gente entra na discussão sobre inflamação intestinal, esse é um tema que está constantemente evoluindo quando nós falamos de saúde avícola. E novos conceitos têm surgido frequentemente, o que faz com que a categoria de gestores técnicos das agroindústrias necessitem de uma constante atualização. É importante comentar, quando a gente entra nesse assunto de inflamação intestinal, que o processo inflamatório, que faz parte da resposta imune inata, não só é um processo importante, como é um processo extremamente necessário para a homeostase e para a resposta imune dos animais. Essa resposta é bastante importante, basicamente porque é através da resposta imune inata que esta resposta funciona como um apresentador de antígenos para a resposta imune específica, esta mediada por antígenos. Então, eu tenho uma situação que é fisiológica, que é necessária, que é importante para o animal, mas dentro de determinadas condições. Esta resposta positiva passa a se tornar uma resposta negativa. E, a partir daí, eu posso ter resultados danosos à saúde do animal. Nesse contexto, é o que faremos essa discussão a partir de agora. Gosto muito de começar essa discussão sobre meta-inflamação na avicultura, citando esta frase do professor Michael Kogut, que ele apresenta em 2 de seus artigos. E nela, praticamente a tradução literal, ele diz que os profissionais da indústria de produção animal estão mais familiarizados quando se fala em inflamação intestinal, a inflamação de forma aguda, como um processo patológico associado à diminuição de ganho de peso, ingestão de alimento, desempenho de uma forma geral, mortalidade e uniformidade. Isto é, quando nós discutimos o processo de inflamação, nós, basicamente, os profissionais da indústria de produção animal, correlacionam com um processo patológico, causado por algum agente, principalmente por algum tipo de micro-organismo. Em outro artigo,
o professor Michael Hogut faz a seguinte observação, e que é bastante importante para que nós passamos a conhecer esse processo chamado meta-inflamação. Ele diz que em condições homeostáticas, o intestino ele é exposto a uma infinidade de estímulos antigênicos. Esses estímulos causadores de uma resposta imune inata, de uma resposta inflamatória, podem ser causas alimentares, toxinas, além de estímulos endógenos, como também componentes bacterianos. Ele não cita micro-organismos, mas componentes de bactérias podem vir a ser causadores dessa resposta inflamatória. Metabólicos derivados da microbiota, induzindo a estimulação desse sistema. E essa resposta é definida como inflamação fisiológica ou meta-inflamação. Isto é, passamos a entender que existe um conceito muito importante de inflamação, que ela não está atrelada a um agente patogênico. Essa resposta ela ocorre de forma fisiológica, ela ocorre de forma natural, sem que esses animais tenham um processo patológico envolvido. É importante saber sobre isso. Esses dois autores citam o intestino pode, em uma situação natural, estar sendo demasiadamente estimulado. Isto é, fatores alimentares, fatores ambientais, fatores da própria microbiota desse animal podem fazer com que desencadeie os chamados gatilhos, fazendo com que esse animal consuma energia metabólica e aminoácidos essenciais. Bom, a partir daí, nós começamos a entender um novo conceito, o conceito da meta-inflamação. Este conceito acaba deixando claro que existe uma resposta inata e intestinal que ocorre de forma crônica e de baixo grau, e que pode causar uma sobrecarga de nutrientes, dietéticos ou metabólicos, que atuam como receptores nesses processos. E esses processos, quando detectados pelo intestino, desencadeiam uma resposta, causando alguns prejuízos em baixos graus. Isso é bastante importante entender, que esse conceito ele já está bastante claro por vários autores. E se você se recordar no primeiro slide, o professor Michael Hogut diz que é um conceito que a indústria ainda não está familiarizada. Bom, o que é importante saber sobre isso? Nesse quadro à frente de vocês, nós temos em uma das colunas a apresentação em pouquíssimas palavras da resposta inflamatória patológica. Por outro lado, nós temos a resposta fisiológica, essa resposta chamada. Quando nós analisamos estas duas respostas, nós observamos que nós temos diferenças significativas entre elas. O agente causador numa resposta patológica, geralmente, é um agente infeccioso que está envolvido, que pode ser um clostrídio, pode ser, por exemplo, um quadro de coccidiose clínico. Porém, geralmente, né, hoje já se discute muito que fatores ambientais podem desencadear esta resposta inflamatória patológica. Né? Num dos vídeos aqui da Academia da Avicultura, o colega Marcos Costanho cita o estresse por calor como um fator causador muito importante de uma resposta inflamatória intestinal. Veja bem, nós não temos um agente envolvido, mas temos uma resposta patológica. Recomendo que vocês assistam o vídeo do colega Marcos Costanho aqui no canal da Academia da Avicultura. Porém, quando a gente fala da resposta inflamatória fisiológica, geralmente nós temos causas chamadas estéreis, nós não temos um micro-organismo envolvido.
Nós citamos casos alimentares, tipicamente são conhecidas algumas proteínas causadoras de resposta inflamatória, as proteínas da soja, por exemplo. Componentes da microbiota, os famosos LPS, são agentes altamente causadores dessa resposta. Isso é, numa condição de homeostase, eu não tenho um quadro patológico envolvido, mas eu tenho uma resposta fisiológica e inflamatória ocorrendo. Como é que eu avalio essas duas respostas? A inflamação patológica, ela é avaliada quando se avalia a saúde intestinal. A discussão de avaliação de saúde intestinal ela é um pouco mais ampla que somente o processo de necrópsia, mas esse fica um assunto para uma próxima apresentação. Mas, de uma maneira geral, uma avaliação intestinal corriqueira são avaliações visuais feitas durante o processo de necrópsia realizado durante visitas técnicas em granjas. Quando nós realizamos esse processo de necrópsia, nós observamos sinais visíveis de inflamação. Basicamente, que sinais são esses? Presença de muco, tipicamente uma resposta inflamatória intestinal. Hiperemia, ou mesmo, num quadro mais agravado, a presença de descamação intestinal. Basicamente, nesses quadros, chamados de quadros de inflamação patológica, na avicultura, nós utilizamos um termo muito frequente dos profissionais de saúde aviária, que é o termo de quadros de enterites inespecíficos. E esse termo é bastante correto. Por quê? Porque nós temos um quadro entérico, um quadro onde eu tenho uma inflamação, por isso uma enterite. Essa enterite eu não sei a causa específica dela, né? Então, por isso eu a classifico como uma enterite específica. Geralmente, nessas situações, quando nós observamos esses quadros, nós correlacionamos com uma situação de algum micro-organismo ou algum quadro que possa ser observado no histórico desse lote. Já a inflamação fisiológica, os sinais não são tão evidentes. Podem, eventualmente, ocorrer alguma alteração de fezes, mas a inflamação fisiológica, a melhor maneira de observar ela são em situações onde eu tenho perda de desempenho. Ela sempre vai impactar no desempenho, mesmo que ela não cause uma alteração visível do ponto de vista intestinal numa avaliação de necrópsia. Que ação e controle eu vou ter sobre esses dois quadros, seja uma inflamação patológica ou fisiológica? Numa inflamação patológica, eu tenho um desafio instalado naquele plantel de animais. Eu preciso ter uma ação. Em algumas situações, nós sabendo que por haver a probabilidade de ter um agente envolvido, eu uso um tipo de molécula, eu forneço para esses animais algum tipo de produto que tenha um efeito antimicrobiano, considerando que essa inflamação foi causada por um agente infeccioso. Por outro lado, já se conhece que existem produtos disponíveis no mercado com um efeito de controle exclusivamente inflamatório. Então, eu consigo ter um controle sobre o processo inflamatório sem que eu tenha que fazer uso de um agente com efeito antimicrobiano, que possa ter algum efeito correlacionado ao uso desse produto. Quando a gente está falando de uma inflamação fisiológica, dessa meta-inflamação, que já foi citada, que ela é potencialmente um agente causador de perda de desempenho, a forma de controle é através de estratégias preventivas, né, e de uso contínuo. Por exemplo, estratégias preventivas, o próprio uso de promotores em mercados, em produções para mercados que aceitam esse tipo de aditivo, é uma estratégia preventiva, né, de uso contínuo, evitando que determinados micro-organismos desencadeiem um processo inflamatório. E dessa forma eu estou indiretamente controlando essa inflamação. Outros agentes que possivelmente evitem que se desencadeie um processo de inflamação nesse intestino previnem este processo inflamatório. Um caso típico, sabe-se que o fitato é tipicamente um agente pró-inflamatório. Fitato está presente em todos produtos de origem vegetal.
Então, se eu utilizo um aditivo que quebre esse antígeno, que é o caso, tipicamente, das fitases, né, eu previno esta resposta inflamatória. Já se conhece, disponível no mercado, alguns aditivos que têm efeito direto sobre a resposta inflamatória e, dessa forma, tendo um controle não só como evitando esta resposta, né, quebrando o agente, mas tendo um efeito direto sobre a resposta inflamatória, o que torna isso muito mais eficiente. Bom, esta é uma informação muito sucinta, né, para deixar claro para vocês que existem, quando a gente pensa em resposta inflamatória, principalmente a resposta inflamatória intestinal, né, que não se limita simplesmente a uma resposta patológica, né, que existem graus diferentes de resposta inflamatória e que muitas vezes uma avaliação de necrópsia não vai te informar isso. Dessa forma, eu encerro a minha apresentação, agradecendo mais uma vez o convite, deixando à disposição os meus contatos. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Terei o maior prazer em lhe ajudar. Obrigado.